Oi, oi, pessoal. Vamos entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre bichinhos muito especiais que são os gongolos. Ó, quem vai participar da live com a gente hoje é o Fernando. Eu acho que ele já entrou aqui. Vou adicionar ele. E a ideia é a gente conhecer sobre esses bichinhos. Eu fiz uma enquete, mandei umas perguntas, né, no story perguntando como vocês conheciam aquele bichinho compridinho, né, que fica enroladinho. E aí tiveram várias respostas. Tem muita gente que conhece como gongolo, tem muita gente que conhece como piolho de cobra. Aqui em Goiás a gente chama de piolho de cobra. É, Imbuá, Gaguji também, já ouvi falar. Então, assim, são nomes diversos para o mesmo bicho e poucas pessoas conhecem, né, os gongolos. E há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que os gongolos podem ser usados também para o processo de compostagem. Eles são muito interessantes nesse processo porque eles compostam também papelão. E aí o Fernando vai explicar para a gente. Deixa eu ver, acho que o Fernando já entrou aqui. Olá, Oi, boa Fernando. tarde. Tudo bem? Tudo bem, Natália? Seja Boa tarde. bem-vindo. Obrigado. Tava aqui falando pro pessoal que eu fiz uma enquete, né, perguntando como que as pessoas conheciam os gongolos. Eu escutei uma vez só há muito tempo atrás, quando eu estava fazendo o meu mestrado, tinha um professor no Pantanal que ele chamava os gongolos de gongolos. E aí eu achei super interessante porque para mim era só piolho de cobra, né? Que Sim. a gente chama aqui em Goiás de piolho de cobra. E então é isso. Pessoal, quem for entrando, avisa aí se vocês estão escutando a gente bem. O áudio tá bom? Só dá um feedback aí pra gente. Eu acredito que o áudio Fernando, esteja bom, né? Tô te ouvindo bem. Não tá então dando tá retorno ótimo. nem nada. Ah lá, deu ótimo, sinalzinho. É, Fernando, então, por favor, se apresente para a gente, para as pessoas que estão aqui. Eu vou me apresentar rapidinho, já Sim, passo para você, porque tem claro. gente que é da sua rede também e não me conhece, né? Então a gente já Sim. se apresenta. Então, eu sou a Natália Machado, eu sou agroflorestora, como vocês podem ver aqui. Eu sou bióloga também, fiz mestrado em ecologia e evolução, depois eu fiz um doutorado, mestrado em ecologia e conservação, um doutorado em ecologia e evolução, trabalhei com aves por um bom tempo. Depois do meu doutorado, eu trabalhei com plantas, com estratégias para conservação de plantas, e hoje eu trabalho com agrofloresta, sistema agroflorestal. E aí eu fico pesquisando sobre esses bichinhos que fazem parte do solo, né, que tem uma função muito importante para a ciclagem de nutrientes, né, e entre outras coisas também. E aí, eu acho que eu descobri o seu perfil, Fernando, numa live do Marcos Negri. Do Marcos? Ou do Eu não Maxon? sei, Da Bahia? não, Não. não foi. Eu vou tentar descobrir onde foi que, enfim, né? A rede vai fazendo as pessoas que têm interesse em comum se encontrarem. E Sim. aí descobri o seu perfil, achei super interessante, né? E eu gostaria muito de divulgar esse trabalho, porque os gongolos, eles são organismos assim que as pessoas têm muito preconceito, né? Sim. Aliás, todo bichinho pequeno as pessoas têm preconceito. Então a ideia é conversar sobre eles hoje e aí agora passo a bola para você. Sim. Bom, muito obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Luiz Fernando, né? O pessoal me conhece mais como Fernando. Tem os mais chegados que me chamam de Dr. Gongolo, já por trabalhar com os gongolos. E eu sou agrônomo e sou biólogo, né? Então, assim, são duas áreas que realmente me fascinam e é difícil não estar na biologia sem estar na agronomia e vice-versa, né? E a agronomia em si é muito biologia também, né? Então isso tudo é muito importante e as coisas estão encadeadas. Eu sempre falo que o importante é a gente sempre pensar fora da caixinha, né? Ver que todo o sistema está interligado e que nós fazemos parte da natureza, né?
E aí eu fiz biologia e depois eu vim para o estado do Rio de Janeiro, porque eu sou paulista, né? Sou de Ubatuba, São Paulo. Lá eu fiz biologia. Depois eu concluí, né? Tinha passado em 2 concursos públicos para a rede estadual de ensino, mas eu, né, abri mão para fazer o meu sonho, que era agronomia, aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Me formei na agronomia, mas nesse trajeto da graduação eu comecei a fazer iniciação científica. E eu trabalhava inicialmente, na minha iniciação científica, com algo bem biológico, que era o monitoramento de fauna do solo. Então lá eu não via somente os gongolos, mas toda a macrofauna e mesofauna como indicadora de qualidade ambiental. Nossa, que interessante. Não sei se você já ouviu falar, o pessoal já ouviu falar do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, que era um maior empreendimento aí na época no Brasil, né? E ali na região de Itaboraí, Cachoeira de Macacu. E uma área muito grande foi desmatada, né, para fazer esse empreendimento. Porque, na verdade, aquela área era um conjunto de fazendas e tem toda aquela história da cana-de-açúcar, dos laranjais, do café, né, naquela região. Então, assim, tinha fragmentos de mata e aquela mata em regeneração. Então, ali eu fazia os trabalhos para monitorar, né, como que os projetos de reflorestamento estavam sucedendo, né, e a fauna do solo com um papel importantíssimo. E depois, né, isso em 2012, 2013, minha orientadora falou: Fernando, você não quer trabalhar com algo mais agronômico, porque você faz agronomia, né? E aí ela me apresentou essa coisa da gongocompostagem. E no início eu falei assim, caramba, será que faz sentido, né? Porque uma coisa que é muito importante, né, são os nossos professores. A nossa formação, não só você ter a sua opinião, né, mas talvez você desconstruir aquela opinião que você tem formada sobre algo que às vezes você vem tendo a formação de pessoas que veem as coisas de forma muito cartesiana e deixa a parte biológica de lado. E na agronomia, né, eu falo que pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas em muitas outras certamente acontece o mesmo, em que você tem uma abordagem muito rasa da parte biológica, muito focada nos processos físicos e químicos, e você não vê essa parte que é a força motriz de tudo, que é a natureza, sabe? E eu falo, caramba, será que isso dá certo e tal? Mas assim, eu Nossa, me que rendi. feliz de ouvir isso. Né? Me rendi a isso. E aí fui indo. Era um projeto que, assim, minha orientadora nunca tinha alguém realmente para alavancar. E eu fui fazendo, né, o processo de compostagem, né, pesquisando. E assim, a gente está na graduação, por mais que você se esforce para ver, tem coisas que realmente você tem uma dificuldade. E lá eu produzia os gongocompostos e eu via o quê? Que eles tinham uma diferença nutricional, né? Que nem sempre o gongocomposto era mais rico que o humus de minhoca, só que ele dava uma resposta tremendamente superior. Daí eu falei, caramba. Aí fui, refiz várias análises e dava sempre a mesma coisa. E depois a gente foi vendo esse sucesso que é o gongocomposto, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Depois eu, né, consequentemente, fiquei o resto da minha graduação na iniciação científica, né, fiz minha monografia, que tem um artigo publicado com os gongolos, né, com a gongocompostagem. Meu mestrado em agronomia e ciência do solo, focado nessa parte de ciclagem de nutrientes, é com a gongocompostagem, e o meu doutorado continua sendo na mesma linha, né? E é algo assim que eu sou muito suspeito de falar porque eu amo o que eu faço, né? Mas a gente chegou a um ponto, né, com todas as limitações e todo esse bombardeio que nós pesquisadores, né, estamos sofrendo, né? Mas acho que essa pandemia, ela está fazendo as pessoas enxergarem o quão importante é a educação, a pesquisa para o bem-estar da sociedade, né? E eu estou no meu último ano do doutorado e agora a gente está verificando não só, né, porque a gente já tem isso consagrado, que a parte física e química e físico-química do gongo composto, ou humus de gongolo, é excelente, mas que o que realmente tem na parte biológica, de fato, né, que seriam esses organismos
que a gente não consegue visualizar, mas que em quantidades que talvez possa ser variável, eles possam estar promovendo esse crescimento para as plantas, não só o crescimento, mas sendo agentes de antibiose, né, produzindo antibiótico para proteger a planta, ou até mesmo criar um barramento biológico para que essa planta, né, que cresce no bom composto e que vai a campo, ela não adoeça, né, por conta de patógenos que existam ali no solo ou que possam ser transmitidos por insetos ou, né, outros organismos ali, né? Então, basicamente, a minha biografia é essa. Nossa, Né? super interessante. Eu quero acompanhar. E quando é que você vai defender? Já sabe? Assim, a previsão de defesa é para fevereiro, né, do ano que Aham, vem. Eu aham. não sei se a situação vai permitir que seja Uhum, presencial, uhum. mas sendo presencial ou não, né, talvez eu até dê um jeito, né, da gente Fazer uma sim, transmissão, transmitir, né? fazer uma Aham. transmissão para os amigos aí, para os mais chegados, Nossa, é incrível. interessados. Mas mesmo que não dê para fazer a transmissão, a gente quer saber depois. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que está assistindo aí que vai querer saber desses resultados aí. Sim, e são inéditos, né? Se você pesquisar, não existe nenhum lugar do mundo que estejam fazendo isso, né? E assim, a gente tem nossas limitações de recurso, tudo, mas a Uhum, gente está avançando, né? Agora, uhum. imagina se realmente tivesse todo o investimento que é merecido, né? Não só Exato. na área agrícola, biológica, Uhum. como um todo da ciência, né? Mas, Você tocou num ponto bem importante que a gente até nem tinha planejado de comentar, mas que essa questão assim da rede, né, e da divulgação científica. Então, sim, quando eu saí, eu terminei meu doutorado em 2014. A gente já tinha, né, uma rede bem estabelecida, tipo Facebook e tal, Instagram. Eu hoje sou mais atuante no Instagram. Das eleições eu parei um pouco do Facebook porque sim. estava rolando bastante treta, aí eu dei uma desligada assim. Eu E prefiro o aí, Instagram também, né? assim, no Instagram eu comecei a divulgar mais sobre questões da biodiversidade, né, dessa necessidade que tem de conservar. E eu acho bem interessante quando eu encontro pessoas como você, que está dentro da academia e que estão fazendo essa divulgação pelas redes e tornando isso muito palatável para as pessoas, porque Sim, dessa maneira, todo mundo que às vezes nem fez um curso superior ou que não entende a necessidade da ciência, consegue entender, né, a necessidade da gente fazer pesquisa e começa a se encantar, gera esse encantamento, né, essa sim. curiosidade que todo mundo tem, mas quando você coloca de uma forma mais palatável, aquela coisa da ciência para de ser chata, né? E Aham, aí, porque a gente tem essa ideia de que a ciência é chata. sim. Então, começa a ser uma coisa mais difundida e eu espero que as pessoas, com isso também, a gente consiga fazer com que as pessoas deem mais valor para a ciência, né, para as universidades públicas, o tanto que é importante, né, as universidades Sim, públicas para o desenvolvimento do país, né, quantas respostas, quantos produtos, quanto de conhecimento que a gente tem, que às vezes nem é só, não, que é aplicado e que não é, mas que no futuro vai ser, que é gerado dentro das universidades, né? sim. Então, E a essa questão pesquisa, da ela rede, tá em tudo, né? Tá no seu café da manhã, exato, por um pesquisador na exatamente, ciência de alimentos que conseguiu fazer um produto lácteo melhor e mais funcional. Então, exato, assim, tá em tudo. uhum, Assim, num aparelho, né? Num celular, tá em tudo. Então, assim, exatamente. e um problema que causa essa ruptura da universidade ou de qualquer instituição de pesquisa com a sociedade, na verdade, é um problema generalizado, né? Porque a Uhum, gente já vem de uma educação cartesiana, né? E que você começa a criar uma pessoa apática uhum, aos diversos saberes, né? Então, isso uhum, a pessoa vai levando para frente e aí vira uma bola de neve. Então, assim, exato. a gente tem que desconstruir. E uma Uhum, coisa que tem muito no meio acadêmico é muita gente que carece de humildade, né? As pessoas uhum. às vezes se acham semideuses e o ego acaba falando mais alto e aí você já tem uma ciência totalmente distorcida, né? Então, Uhum. assim,
né? Se fala muito que a gente tem que humanizar a área médica, a área da saúde, mas na verdade tudo tem que ser humanizado, né? Porque se você não fizer, não pôr um mínimo de sentimento no que você vai fazer, você já não vai prestar um bom serviço ou bom atendimento a outra pessoa, né? Em que você está se propondo a servir. Então, isso que é importante, né? E aí é o ato de mover pessoas, né? A gente tem que entender isso, que a gente move pessoas, né? E tem até uns estagiários, uns amigos meus assistindo aí, né? Mando um abraço para eles. Eu desativei até aqui os comentários para não ficar na frente do seu rosto. Aí, mais no final, eu ativo de novo para o pessoal mandar comentários e tudo. Ah, perfeito. Tá? Então, voltando para os nossos amigos gongolos, eu acho eles tão bonitinhos, já sempre achei bonitinha essa forma deles se enrolarem, né? Conta pra gente, assim, quem são os gongolos na fila do pão? Não, na verdade, na fila do solo, né? Conta pra gente, quem são esses gongolos? Bom, os gongolos, eles podem ser muitas coisas, né, para as pessoas, né? Assim, aí vai dar a imaginação de cada um. Porque tem gente que acha que o bichinho até entra no ouvido, né? Então, é um pouco, assim, cada pessoa vai ver de um jeito. Mas nesses 8 anos que eu trabalho com os gongolos, né, praticamente, eu vi muita coisa, né? E ainda vejo. Né? Então, assim, os gongolos, né, são assim chamados, ou piolhos de cobra, né? No estado de São Paulo, majoritariamente é chamado de piolho de cobra, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro é mais gongolo. Aí em Goiás também, né? Piolho de cobra. Então, assim, é variável, né? Tem Aliás, aqui não é piolho de cobra, aqui é pioi. Pioi? Pioi de cobra. E assim, algumas regiões mais do interior do Nordeste, o pessoal conhece muito como Maria Café e Grangogi, né? Em outras áreas, Emboá, né? Então tem esses nomes assim. Mas, independente do nome, né, o bicho é o mesmo, né? É um diplópode, falando de forma mais científica, e é diplópode porque o di, né, que é o prefixo de duplo, né? E o poda é que existem 2 pares de perna, né? Poda é de pé. Então ele tem 2 pares de perna para cada segmento que ele possui, né? E um detalhe que é muito característico, né, da evolução do gongolo como organismo, de sair do estado juvenil até a fase adulta, é que ele vai ganhando segmentos. Os anéisinhos dele, ele vai ampliando, né? Ele nasce com um número determinado de anéis, de segmentos, e no início ele tem poucos pares de perna, né? Ele chega a ter aí 8 a 10 pares de perna. E à medida que ele nasce, praticamente você pode confundir facilmente ele com uma larva de besouro, né? Que são esses coleópteros, porque é bem pequenininho, tem poucos pares de perna, né? E ele é branquinho, meio que transparente. Depois ele vai evoluindo, vai adquirindo cor, né? A pigmentação dele vai ser variável de acordo com cada espécie. E depois ele pode chegar a ter aí até mais ou menos 300 pernas, mais ou menos assim. Pode ter 150 pares de perna. Então, assim, isso varia muito de cada espécie, porque aí uma espécie que é pequenininha... 150 pares, né? Até 150 pares, é muita perna, né? E assim, no inglês, ele é conhecido como milípede, né? E aí, o mili por conta das 1000 pernas, né? Então, é mais por conta disso. Se você olhar, parece até um metrozinho, né? Porque tem alguns gongolos que até algumas pessoas já me relataram. E engraçado, é uma coisa que eu nunca presenciei nesse tempo todo do processo que eu faço lá na Embrapa. Agora eu tenho feito aqui na casa da minha namorada também, né? A gente está com um gongolário, mas a gente não vê que uns ácaros, eles acabam ficando no corpo do gongolo, mas eu acredito que não seja um ácaro que vá parasitar o gongolo, mas que use o gongolo como um meio de transporte. É como se ele pegasse o gongolo ali e embarcasse para desembarcar em outra estação.
que é uma estratégia da natureza, né? Claro, Usar outros para organismos dispersão. para dispersão, né? Isso é forese, né, que fala. Uhum. E assim, os gongolos eles têm uma idade variada também, né? Que pode variar de 1 a 2 anos ou se estender até uma década, né? 12 Uau! anos. Então, assim, isso vai depender muito de cada espécie. E fica Uhum. difícil falar em espécies em particular, porque são mais de 12 mil espécies de gongolo, Uau! né? E aí tem alguns autores que falam que chega a 80 mil. Então, eu prefiro ficar com um número menor, que é o número mais conhecido e catalogado, mas que pode chegar realmente a esse número diante da diversidade que a gente tem, né, em alguns pontos do nosso planeta, principalmente Aham. na Mata Atlântica, né, que é um Uhum. bioma bem diverso, e na Amazônia, Uhum. né? Uhum. Então, assim, espécies ainda desconhecidas podem existir, certamente, Uhum. né? E a distribuição deles é no planeta todo, exceto nos polos, é isso? Sim, ele tem uma distribuição, né, horizontal, com exceção dos polos, e alguns mongolos são adaptados a ambientes mais desérticos, né? Eles Hum. são mais quitinosos, né? Eles têm Uhum. uma, um exoesqueleto, né? Aquele corpinho dele, ele tem mais queratina, o que Uhum. acaba protegendo da dissecação, Uhum. porque um grande limite, um grande limiar para os artrópodes de forma geral, que são todos aqueles Uhum. animais, né, os insetos, os gongolos, eles são muito vulneráveis a baixa umidade e temperatura. Uhum. Então, por exemplo, essa época aqui, né, no estado do Rio, mais precisamente aqui em Seropédica, hoje está um dia quente aqui até e está bem seco, né? Então, Uhum. fazem 10 dias que não chove. Uhum. Então, muita dos gongolos você não vai ver por aí, porque o ambiente Uhum. resseca, né? Normalmente os adultos já morreram, deve ter Uhum. ovinhos espalhados por aí em ambientes um pouco mais úmidos, alguns filhotes, Uhum. e aí esses filhotes acabam aos poucos se desenvolvendo nesses ambientes que ainda não tem tanta restrição de umidade. Uhum. E outro fato é que o gongolo, ele é diferente da minhoca, que a minhoca consegue escavar galerias, o gongolo ele pode sim adentrar no solo, mas ele tem um certo limite de profundidade, né? Talvez aí uns 20, no máximo 30 centímetros, para esses solos menos compactados, né? Um pouco Uhum. mais orgânicos assim, né? Ele Uhum. pode adentrar nessas camadas que a gente chama de horizonte do solo. Uhum. Mas assim, ele é um animal de superfície, né? Ele é dotado Uhum. de olhos, ele tem olhos e só que assim, a atividade dele pode ser tanto diurna quanto noturna. Tem algumas espécies que a gente tem no terrário, ele é mais ativo durante a noite, né? Você vê que à noite ele está ali comendo, ele vai e busca Uhum. uma fêmea, fica se acasalando por horas. Uhum. Então, tem alguns que a atividade é mais noturna mesmo, outros pela Uhum. manhã. Mas um fato é Uhum. que se o sol está nascendo, o gongolo está vindo no caminho contrário. Por quê? Porque ele vai correr dessa ameaça, né? Que é o excesso de luz e aquele Uhum. calor que vai fazer com que ele sofra dessecação, né? E aí, Uhum. quando o sol está se pondo, né? O sol está se pondo, aí ele está vindo no caminho contrário de novo, né? Ele Uhum. está voltando. E, assim, basicamente é isso, né? São muitos as espécies de gongolo e eles não são maus, né? Eles É cumprem. isso que eu queria que você falasse, né? Que as pessoas às vezes ficam com medo, com nojo, né? A gente tem uma, assim, o ser humano tem uma coisa de ter um pouco de asco, de aversão aos os invertebrados em geral, né? Uhum. E aí essas coisas mais compridinhas, assim, né? Que não são tão chamativas, tipo, não é tipo uma borboleta, né? É, as pessoas têm um pouco de nojo. E aí eu queria que você explicasse gongolo faz mal para a gente, não faz mal para as plantas, não faz. Conta aí para as pessoas que Sim. estão Bom, acompanhando. o gongolo ele é um animal decompositor, né? Então
Ele vai se alimentar de matéria orgânica, né? Ou resíduos vegetais que estejam mortos, né? Então, se você servir uma folha de alface para ele, colocar ele condicionado num potinho e colocar uma folha de alface, ele não vai comer. Ele vai morrer de inanição, né? Ele vai usar toda a energia dele, ele vai começar a ficar leidinho e vai morrer. Por quê? Porque ele é um animal que está acostumado com aquela matéria orgânica já em estágios de decomposição ou que já senesceu, né? uma serrapilheira. Exatamente. Até uso esse termo quando eu formo o meio para o gongolo se estabelecer ali, né? O processo de gongocompostagem. A gente fala que a gente acumula serrapilheira, porque ele vai se alimentar dessa matéria orgânica já senescente ou que já está num estágio de decomposição. Normalmente a gente serve para eles as folhas secas, né? A poda de jardim, tudo que a gente deixa secar realmente, depois coloca lá, dá uma umedecida e adiciona os gongolos. E aí ele vai fazer o processo de gongocompostagem. Mas eles não são maus. O que acontece é que o gongolo, se você olhar lateralmente, né, depois tem até, acho que uma publicação no nosso perfil, aí você dá uma olhada, que ele tem umas pontuações laterais. E nessas pontuações laterais, ele libera um líquido. E esse líquido, ele vai ser sempre liberado quando o gongolo estiver numa situação de estresse ou de perigo. Né? Esse líquido, muitas vezes, ele pode exalar um cheiro um pouco desagradável, né? E ele pode ter composições variadas de acordo com a espécie. E dependendo da espécie, esse líquido, se entrar em contato com uma parte mais sensível da pele, né, humana, ele vai causar uma irritação ou até mesmo uma alergia, se a pessoa for alérgica. Mas do contrário, ele realmente não causa danos, né? A gente sempre recomenda, vai fazer um gongolário, pega com a luva, tal. Eu pego com a mão. Eu sempre pego com a mão. Eu também só pego com a mão. Nunca aconteceu nada comigo. Comigo também não. Mas assim, se você reparar, se você pegar uma quantidade considerável, seus dedos ficam um pouco manchadinhos, né? Tá. Porque ele pode liberar um líquido, né? E aí o ato de você estar assim, encostar a mão perto da boca e tal, e tiver com essa mão suja, esse líquido pode causar uma irritação, uma coceira, né? Tem o Guilherme de São Sebastião, um amigo meu, ele faz a gongocompostagem lá na casa dele, né? Ele até vende o gongo composto. Mas teve uma vez que a gente estava lá, ele foi coçar assim e depois ficou vermelhão, né? Aí ele falou, nossa, você tá coçando. Eu falei, cara, acho que você tava pegando um gongolo sem luva, pode ter sido isso. E certamente foi. Às vezes o gongolo entra não no ouvido, mas dentro de um sapato e a pessoa põe o sapato. Depois que ela percebe que tem um gongolo ali, acha que é uma pedrinha ou coisa do tipo, só que aí nisso liberou líquido e vai ficar pigmentado aquela parte da pele por uns 3 a 4 dias. Fica parecendo que você sujou a mão no iodo, no permanganato de potássio. E eu já vi relatos, né, que teve uma pessoa que o pé começou a inchar, ela falou, poxa, o que eu faço? Eu falei, eu não sou médico, mas certamente desencadeou um processo alérgico aí, ou você toma um antialérgico, né, ou procura um médico, mas isso aí vai passar. Então, assim, ele não tem peçonha, ele não vai te morder, embora ele tenha uma boca com aparelho bucal, ele não oferece riscos, né? Que é diferente dos quilópodes, né? Que é diferente tem dos a quilópodes. lacraia, né? Que aí a pessoa consegue diferenciar muito bem por causa das patinhas, né? Os gongolos têm várias patinhas bem próximas. Sim. E os quilópodes, que são, né, que são as lacraias, têm as patas mais separadas, Sim, né? São mais espaçadas. Tem uma espécie de gongolo que ela é muito parecida com a lacraia. E aí gera um certo receio. Pô, isso aqui é gongolo ou é lacraia? Só que a gente ocorre aqui no Brasil? Ocorre, né? Ocorre muito na Mata Atlântica. Ele é um pouco mais achatado, dorsiventralmente, assim, igual uma lacraia mesmo. Mas assim, qual que é a diferença, né? A lacraia, ela tem aquela garra, né? E atrás dela, ela tem como se fosse eu esqueci o nome daquela estrutura, mas ela tem uma estrutura atrás, que o gongolo não tem. Então, é facilmente separado, né? Um gongolo de uma lacraia.
né? E a lacraia, ela tem lacraias grandes que podem matar um camundongo, né? Então, assim, o gongolo realmente não vai fazer mal. Tem até um perfil que minha namorada descobriu, acho que umas 2 semanas atrás, que é de uma pessoa nos Estados Unidos, uma menina que ela tem 3 gongolos de estimação, né? E eles são diferentes, eles têm nomes. Depois eu vou te mandar o Tá, nome. me manda. E aí ela cria. Então, assim, nos Estados Unidos, por que eu tô falando isso? Uma vez eu falei numa live que, tem gente que cria gongolo, né? Como o pet. Nos Estados Unidos tem, certamente, eu já ouvi falar. Mas eu nunca realmente tinha visto um perfil para mostrar. Aí eu até coloquei no story, né? Mandei para pessoa lá nos Estados Unidos a mensagem, se eu podia compartilhar. Aí ela falou que, pode sim e tal. Daí compartilhei, né? Uma foto no Stories. Mas assim, Engraçado. tem gente que cria. E assim, os compostos do gongolo, que ele libera, pode ser um ácido cianídrico, igual tem no aipim, na mandioca, né? Quando não cozida. E assim, não chega a ser letal, né? Só se você comer o gongolo. E ele pode produzir umas espécies de quinonas também e uma outra hidroxi, não é a cloroquina não, mas é uma... Vai falar hidroxicloroquina, vai ter gente comendo gongolo aí. Imagina, mas é um outro componente de hidroxi, né? Mas que em alguns animais, né, pode causar um efeito meio que anestésico e adormecedor por alguns minutos. Porque existem alguns animais, né, que vão predar esses gongolos, né? Alguns anfíbios e tal, né? Você olha assim, poxa, parece que é um bicho que ele é todo crocante, né? Faz, esse bicho ninguém vai comer, né? Tem um cheiro estranho quando libera, né, aquele líquido, mas realmente existem alguns animais que comem. E aí, em outras partes do mundo, na África, tem alguns animais que comem gongolo e justamente só para sentir esse efeito meio que alucinógeno que acaba causando por conta dessas substâncias que liberam. Então, assim, tem gongolos aí tem alguns gongolos aí que produzem uma substância mais alucinógena, mas é um sistema de defesa do animal, para que aí ele consiga paralisar momentaneamente e fugir, porque ele não é tão rápido assim, né? Tem umas espécies na Bahia que elas são mais rapidinhas, elas andam bem rápido, mas normalmente ele é meio lento, né? Esse mesmo que eu trabalho, ele não é tão rápido assim, ele é devagar e sempre andando, mas ele... Oi? Para diferenciar as espécies é muito complicado? São pelo menos 12 mil espécies, né? Então, Sim. assim, eu acho que deve ser meio complicado, né? É um pouco complicado. Assim, ela tem diferenças morfológicas que você consegue visualizar, né? A morfologia visualmente de macho e fêmea é a mesma, mas eles são dioicos, né? Existem machos e fêmeas, assim como a gente. Só que o macho, quando você conta os segmentos a partir da cabeça, né? Acho que entre o 7º e 10º segmento, você vai ter uma falha naquele par de pernas. Você vai ter um segmento que não tem par de perna. Daquele segmento, você olha assim, na lupa, parece até um orifício de falar, isso aqui é uma fêmea, mas não, aquele ali é o macho. Dali que ele libera o aparelho sexual dele, né? Porque o aparelho sexual da fêmea e do macho, ele tá logo após a cabeça. Digamos que seria aqui na altura do nosso colo, assim, né? E é ali, então, que eles se acasalam, né? Entendi. E às vezes eles ficam por horas. Mas, assim, porque existem as tribos dos gongolos, né? Tem 3 grandes divisões. Tem Polidesmida, que é a maior delas. Aí tem o Espirobolida, né? Que é esse que está aqui atrás, que é o Trigonilus coralinos, que eu trabalho. E tem uma outra subdivisão, né? Que eu não vou me lembrar agora. Mas aí eles exibem um pouco de características mais assim, né? Esses mesmos, Espirobolida, eles são bem arredondadinhos. Eles são todos
parece um canudinho mesmo. Só que aí vai variar em tamanho, vai variar em coloração. Tem uns que são da cor tipo do gongolo, com as perninhas bem pretinhas. Aí tem outros que são mais escurinhos, com as perninhas bem mais vermelhinhas, então varia bastante. E só um taxonomista mesmo para identificar, porque é complicado. Eu, sinceramente, nem sei se existe uma chave, deve ter uma chave, né, dicotômica para isso, mas o que eu consigo certamente falar, essa aqui é tal espécie. Eu olho o Trigonilus coralinos, que é esse vermelhinho que eu trabalho, eu sei identificar ele. E tem o Rhinoclicus pageberg, que é um gongolo que é chamado de gongolo gigante. Ele é desse tamanho, ele chega a ser um pouco mais fino que a grossura de um dedo, mas ele é uma cor de feijão carioca, sabe? Ele é um marronzinho bem claro. Esse eu sei identificar também, mas outras espécies daí teria que parar e pesquisar. E taxonomia é muito complicado, né? A gente tem que bater palma para quem sabe identificar bem esses animais. Certeza. Né? E conta pra gente, então, como que é o processo de gongocompostagem, né? Porque a gente está começando a se familiarizar agora, né, com a compostagem pelas minhocas. E aí, então, agora tem a compostagem também com os gongolos, né? Que eu acho que, né, eu queria saber se é fácil fazer. Tem uma dúvida que mandaram que posso colocar os gongolos na composteira de minhocas, se não ficar fechado assim, né, abafado demais. Então explica pra gente assim como quem está assistindo, se quer fazer uma composteira em casa e usar os gongolos, como a pessoa tem que fazer? Sim. Bom, primeiro que a gente tem que deixar bem claro que o gongolo não é uma minhoca, né? Porque às vezes as pessoas falam, isso aí é uma minhoca, tal. Tem produtor que acha que ele tem lá os canteiros de vermicompostagem dele, né? E às vezes o gongolo ele facilmente sobe, porque, por exemplo, aqui no nosso sistema da fazendinha, né, aqui em Seropédica, ele é feito de alvenaria e aí coloca um sobrite por cima para o passarinho não comer as minhocas, né? Mas o gongolo facilmente entra ali. Só que ele não entra ali para comer as minhocas, como algumas pessoas acreditam, né? O gongolo não é um predador, né? Ele não é carnívoro. Ele vai entrar ali por conta da umidade, mas ele também não vai, muitas vezes, consumir aquelas fezes, aquele esterco animal que vai servir para o processo de vermicompostagem, porque ele se alimenta de resíduos mais resistentes à decomposição, né? Que são essas folhas, a serrapilheira de forma geral. Aí, basicamente, existe essa diferença, né? E a minhoca, se você colocar os resíduos que são servidos para o gongolo, ela certamente não vai comer, ela vai morrer de fome, porque a boca dela não permite mastigar esses resíduos que são duros, né? Ela tem uma boca em que ela vai envolver aquele alimento, meio que succionar ele, e lá dentro ela vai friccionar porque ela tem uma estrutura chamada moela. Assim como a galinha, né? A galinha não tem dente. Ela come o milho ou qualquer outro resíduo lá que ela tá lá pastoreando e come. E ela vai friccionar, né? Ela tem uma moela, é um músculo realmente que vai triturar. O princípio da minhoca é esse. Então, não há problemas de você colocar... Só que você tem que criar um sistema bifásico, né? Onde você tem um esterco para que a minhoca processe e você coloca uma serrapilheira em cima para que o gongolo processe. Mas eu, sinceramente, particularmente falando, eu não acho que faça sentido. Por quê? O humus de gongolo ele é diferente do humus da minhoca, fisicamente. Né? E aí, se você coloca o gongolo junto da minhoca, a minhoca vai acabar reprocessando aquele resíduo do gongolo, porque ele vai acabar sendo misturado com aquele resíduo que ela está processando e está se depositando. E aí, o que acontece? Quando a minhoca for envolver aquele resíduo do gongolo, muito certamente a estrutura física dele vai mudar. Porque quando ela vai perder aquela vantagem que o gongo composto tem de você utilizar ele puro. Você já não consegue utilizar o verme composto puro para a produção de mudas, por exemplo. Né? Aí vai ter gente que vai falar, não, peraí, Fernando, eu uso puro.
Só que assim, certamente você vai ver que é um material que, se secar, ele vai fissurar, ele vai ficar comprimido, porque é matéria orgânica pura aquilo, ou vai, quando tiver expandido, né, muito úmido, ele vai reter muita água. E aí a planta, né, a semente, ela não vai germinar de forma adequada. Ou, se ela germinou, talvez, quando ela estiver com o sistema radicular dela em plena expansão, isso não vai acontecer, porque o excesso de água presente no humus de minhoca vai fazer com que aquele ambiente fique sem oxigênio e aí a raiz não consiga respirar, né? Então, assim, misturar os dois eu não recomendo. E aí, seria injusto eu falar, o humus de gongolo é excelente, o verme composto é ruim. Não, não é isso. São coisas distintas. Existem vantagens, né, de cada processo, como Para cada desvantagens, situação. ou talvez dificuldades a serem enfrentadas, né, para cada um dos processos que você deseja fazer. É igual, não faz sentido você querer fazer uma vermicompostagem numa área em que você não vai conseguir ter esterco bovino, né? Numa situação mais agrícola. Numa situação urbana, você pode ter muito perfeitamente aquelas minhocasas, né? E que muita gente já domina essa técnica e fazer, né? Então, é uma outra situação. Agora, o gongolo, da mesma forma, né? Talvez pessoas que moram em apartamento, elas possam conseguir fazer o processo de compostagem, mas o que elas vão ter que fazer inicialmente? Identificar uma área em que elas vão achar o gongolo presente, vão ter que capturar lá junto com os resíduos e aí montar uma gongocomposteira na casa dela, né? E aí servir só esses resíduos secos, essas coisas assim, porque os restos alimentares, o gongolo não vai acabar se alimentando, né? A gente, futuramente, eu quero também, assim, né, não só estar no centro de pesquisa, mas em casa mesmo estar fazendo essa observação. Se o gongolo se alimenta de alguns resíduos não secos, assim, como a serrapilheira, mas uma fruta que estragou, será que ele vai comer ou não? Porque às vezes você passa e vê, né, naquele momento ali que o gongolo está passando, ele está em cima de uma manga que caiu do pé e que já está aberto, o passarinho comeu, ele está ali. Mas será que ele está comendo? Ou se ele está só cheirando e viu aquilo e fala, não é isso que eu como. Então, assim, a gente não sabe. Então, a gente precisa avançar nessa parte dos resíduos mais urbanos, domésticos. E daria para fazer num balde, por exemplo, se eu quero fazer na minha casa. Pegar um balde, colocar ali serrapilheira, vai liberar o biofertilizante, igual das minhocas? Não vai? Eu preciso drenar esse balde? Boa pergunta, né? E vai me fazendo as perguntas porque são muitos detalhes, né? E assim, o processo de compostagem é um processo praticamente seco. Ele não tem a produção de churume. Justamente por quê? Porque eu uso resíduos secos, né? Serrapilheira. E aí aquela serrapilheira, aqueles resíduos que eu vou fornecer para os gongolos, é como se você entrasse na mata, né? E observasse a serrapilheira daquela mata um dia após a chuva. Ela vai estar úmida, mas ela não está... Você não vai pegar aquelas folhas, espremer na mão e cair água. Ela só vai estar úmida. É aquela umidade que você precisa ter para o gongolo. Então, daí você pode fazer num balde, né? Se você quer para o seu filho, né, sobrinho, eu vou mostrar para ele como que é a importância do gongolo, bota uns 3, 4 gongolinhos, né, num potinho de sorvete, os furos em cima, porque ele não necessariamente precisa pegar luz, né, nem sol. Tem que estar tapado com entrada ventilada e se o recipiente, você pode pulverizar, né, com o borrifador, porque para evitar o excesso de água, não pode criar um filme de água embaixo, porque o que acontece? Ou você fazer furos, né? é só para umedecer mesmo, uma umidade de 50% a 60%, porque se você não tiver um ambiente que seja perfurado, né, o nosso anel, a gente tem um anel de concreto e a gente colocou uma gongocomposteira, implantou. Aquelas manilhas, né? Manilha. Eu já vi em algum vídeo. Embaixo, o que tem? Eu coloquei uma tela de mosquiteiro, só que ela está num nível acima do solo, porque se chover do lado vai correr a água, mas essa água não vai acender
né? E ter tanta umidade ali. E se cair água em excesso, ela drena. Né? Mas aí é importante ter uma proteção embaixo para o gongolo não sair, né? Ou mesmo não entrar nenhum outro organismo, porque realmente o que a gente quer é a ação principal governada pelos gongolos, né? E basicamente... Então não tem muito segredo, né? Assim, tem que pensar que tem que imitar o ambiente de uma serrapilheira. Sim. Né? A pessoa tem que lembrar de como é dentro de uma floresta, que é fresco, tem uma certa umidade, tem muita folha no chão, e é basicamente isso, né? A serrapilheira ali para eles. E aí, às vezes, essa umidade, a gente, se for num sistema de anel, bem maior, mas pode fazer num balde, num galão de 20 litros de água, e sempre se atentar para cobrir, né? Aí colocar uma tela, passar um elástico em volta, amarrar com um barbante, porque os gongolos, ou piolhos de cobra, eles podem subir, né, pela superfície do recipiente e sair, né? Mas normalmente eles ficam acondicionados ali. Só que o que acontece? Quantidades, né? Se é um galão de 20 litros, eu não posso colocar mais que 100 ml de gongolo, né? Ou seja, aquele copinho de requeijão, eu só vou colocar metade deles de gongolo. Se é um recipiente de 40 litros, um copo de requeijão cheio. Isso representa, né, 200 ml, vai dar aí mais ou menos uns 300 a 350 gongolos. Dessa espécie aqui, né, que é o Trigonellus corallinus. Se for daquele grandão, vai dar muito menos, certamente vai dar metade. Vai dar uns 100, nem isso, porque ele é bem grande, né? Então, dependendo da espécie, né, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte, é igual se fosse um ônibus, né? Um ônibus superlotado, você não vai estar confortável ali, você vai querer sair o mais rápido possível. Né? O gongolo vai seguir essa lógica. Então, você tem que criar um ambiente que seria tipo uma taxa de lotação, né? Como usa na bovinocultura, que você tem que ter um número de animais distribuído naquela área. Né? Agora, a minhoca, né, é mais ou menos 1.000 minhocas para 1 metro cúbico, né, de resíduo, né, que você pode ter, o ideal. Só que assim, para ela processar inicialmente, 1 metro cúbico de 1.000 litros, né, de esterco bovino, 1.000 minhocas. E aí o que acontece? As minhocas elas vão se multiplicar ali, né, naquele meio. O gongolo, ele se reproduz, né? Eu tenho filhotinhos de gongolo. Não sei se você chegou a ver algum story que a gente colocou os filhotinhos de gongolo. Aí, o que acontece? Esses filhotinhos, eles acabam nascendo. Só que existe uma outra coisa biológica aí por detrás que impede que todos os filhotes vão chegar à fase adulta, né? Que na ecologia, né, quando a gente estuda ecologia, né, ou a gente que é da área às vezes tem mais conhecimento disso, que existem os estrategistas R e os estrategistas K, né? Nós somos K, né? E o gongolo, os insetos e muitos outros organismos são estrategistas R, né? Aí eu sempre associo, para não me confundir, que R é de crescimento rápido ou rápida distribuição, né? Aí não dá erro. Mas por quê? O gongolo, ele vai colocar muitos ovos, né? Muitos ovinhos. E assim, ele se reproduz por ovos, né? A minhoca, a gente chama de casulo. Por quê? Porque da minhoca é um casulo, porque aquele casulo pode comportar de 2 a 4 ovos, né? E o gongolo não, é ovo, porque cada ovo vai sair dali um gongolinho, né? Um filhotinho de piolho de cobra. E essa eclosão, ela se dá por volta de 25 a 40 dias. Vai depender muito do ambiente. Né? Assim, é mais demorado que um ovo de galinha, né? O pintinho nasce mais rápido. Mas aí, essa variação depende muito da espécie, da condição ambiental. E o ovo, ele é capaz de sustentar o filhote ali, né, por 1, 2 semanas ainda depois de eclodido, né, por conta da gema. Existem espécies que vão ter mais gema, né,
dentro ali daquele ovo e outras menos gemas. E da mesma forma, algumas espécies vão ser mais prolíferas, né? Vão produzir muitos ovos e outras vão produzir menos ovos. Esse Trigonilus coralinos, ele se reproduz bem até, sabe? Só que, como eu havia falado, estrategistas R, eles não têm a obrigação, como nós, que somos estrategistas K, de cuidar até aquele hábito parental, né? Materno, paterno, de cuidar dos filhotes até a fase adulta. E, diferente dos gongolos, nós, né, canalizamos energia em ter 1, 2 filhos e certamente eles vão chegar à fase adulta, correndo todo o ciclo biológico perfeito, né? Agora, o gongolo não, ele vai ter lá 100, 200 filhotes, né, oriundos de um de cada ovo, só que nem todos vão chegar à fase adulta. Por quê? No meio do caminho vai faltar água, né, vai chover demais, talvez, vai ter algum evento climático, vai ter predador, entendeu? Então, assim, poucos vão chegar à fase adulta. E mesmo em condição de laboratório, e aí é uma coisa um pouco mais complicada, porque você está no laboratório, fala para a pessoa, ó, vamos deixar sempre ar-condicionado no 23, para não secar muita umidade. Aí a pessoa vai botar no 16. Aí já avacalhou tudo. E aí eu tinha lá uns 400 filhotes de gongolo, né? Peguei com a pinça, com todo cuidadinho, botei numa caixa plástica grande, coloquei uma camada de gongo composto por baixo, coloquei serrapilheira, adicionei os filhotinhos, umedecia, estava lá todo dia, né? De 400 filhotes, 400 filhotes, chegou uns 60 a fase adulta, dá o quê? 12% por aí. Então, assim, bem pouco. Só que, assim, não foi um estudo, né? Todo, assim, concatenado e regular, né? Foi mais uma observação, mas é algo que eu pretendo fazer futuramente, que é estudar mais a fundo essas biologias, né? De pelo menos alguns gongolos, para que a gente possa criar um coeficiente técnico, né? Porque a minhoca eu sei que se eu colocar uma minhoca num potinho com esterco ou qualquer resíduo, né, numa condição ótima, daqui 6 meses eu vou ter 64 minhocas, porque considerando que com 28 dias ela atinge a maturidade e que aí depois a partir desses 28 dias ela pode liberar um casulo contendo de 2 a 4 minhocas a cada 3 dias, isso no decorrer do tempo, né, eu vou ter lá 64 minhocas. Então, assim, é algo bem contínuo. O gongolo não, ele já é mais, mais temporal, né, digamos assim. Ele tem vai, os pulsos, né? Vai ter os pulsos e ele é muito motivado pelo ambiente. Então, qual que é a fase de reprodução do gongolo? Você não vai ver gongolo se reproduzindo nessa época. Até mesmo no nosso terráriozinho, ele não, você não vê ele se acasalando mais. Eles normalmente já ficam bem lá debaixo da serrapilheira, debaixo do gongo composto que se formou ali, entendeu? Às vezes você olha por debaixo, que é um aquáriozinho, né? E aí tá o gongo composto formado e por debaixo tá lá, você vê o gongolo enroladinho, né? E com o gongo composto por cima. Então ele está meio que hibernando mesmo ali, sabe? Então, assim, é uma estratégia, obviamente, porque eu sei que já está numa estação mais seca, por mais que o Fernando vá lá, umedeça e tudo, eu vou me prevenir, vou ficar aqui por baixo, vai que ele esqueça de molhar, né? Então ele fica escondidinho ali. Então, na natureza acaba acontecendo isso, né? Então, quando chega lá para setembro, a chuva começa a voltar, aí começa o processo de acasalamento, que vai até fevereiro, março, mais ou menos. Então, é onde você, quando chega janeiro, fevereiro, aqui, você tem gongolo andando para tudo quanto é canto. Tem uma ciclovia que dá acesso dentro de aqui, casa, do centro da cidade até a universidade, que fica a 2 quilômetros daqui do centro, tem a ciclovia. Nossa, às vezes eu fico com vontade de parar, o pessoal dizendo, para aí, deixa o gongolo atravessar, porque assim, você vê muito gongolo atropelado, né? Às vezes eu estou andando de bicicleta, eu paro, puxo uns do caminho, mas dá mó dó, porque eles vão sendo atropelados realmente, né? Mas Fernando, essa época. a gente está com quase já no final, né? Passou muito rápido. A gente está com pouquinhos minutos, assim. Eu queria só que você falasse
Aí vai ter que ser bem breve, porque o Se Instagram você vai cortar a gente. quiser, a gente pode dar mais uma meia hora. Encerra e Tá, volta, dá mais meia hora, tá, qualquer coisa para responder as perguntas do pessoal. tá. E aí você falasse, então, eu vi que vocês estão fazendo testes, né, de germinagem para fazer as mudas com o gongo composto e que ele está sendo melhor, né, para as mudas do que outros substratos, né, digamos Sim, assim. Aí eu queria que você falasse sobre isso mais brevemente, assim, e daí eu posso abrir para o pessoal também fazer as perguntas claro. deles. Sim. Então, o gongo composto, ele reúne, né, características físicas, físico-químicas, que Ui. seria... A físico-química seria o pH e a condutividade elétrica, né? Uhum, E as físicas seriam a questão de ter uma porosidade, né, que vai permitir com que a raiz respire e ao mesmo uhum, tempo essa porosidade ela tem a capacidade de reter água que a planta vai utilizar ali, né, para se hidratar e também para absorver os nutrientes que estão no meio. E a química que seria os nutrientes, né? Ele reúne nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio e magnésio em quantidades muito boas. Ele tem um uhum, destaque para cálcio, ele acaba tendo mais cálcio, porque a mistura que a gente fala que a receita genérica é ter 40% de folha de leguminosa para ser gongo compostada e os uhum, 60% de outros resíduos variados. Quanto maior a diversidade de resíduo, melhor, porque você vai ter um resíduo que vai ter mais nutriente, outro que vai ter menos, então você acaba criando um uhum, balanço, né? No fim, você uhum, tem um alto, um baixo, converge para uma coisa mediana. E aí o uhum. gongo composto ele chega a ter 3% de nitrogênio, mas em média, com essa mistura que eu utilizo nos últimos 4 anos, a gente tem em média 2,5% de nitrogênio, o que seria 25 gramas de nitrogênio por quilo de gongo composto. Né? Eu tenho aí fósforo, uma quantidade que é excelente para a planta se desenvolver inicialmente, potássio, que potencializa a absorção de nitrogênio, a gente tem também. E o cálcio, por conta da leguminosa, e até mesmo porque o gongolo acaba morrendo no processo de goncompostagem, muitos morrem, ele libera o cálcio, porque o corpo do gongolo é rico em carbonato de cálcio e oxalato de cálcio. E o cálcio é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema radicular, né, e formação das paredes celulares das plantas, né? E magnésio que está contribuindo para a formação dos cloroplastos, né? Que aí Uhum. contribui para a fotossíntese. Pra Ele fotossíntese. também tem uma quantidade adequada, né, de nutrientes. No geral, ele tem uma quantidade adequada, mas ele desponta onde? No cálcio e no nitrogênio. Mas aí o potássio, o fósforo e o magnésio, ele tem uma quantidade mediana, né, de acordo com a literatura, mas que esse balanço no geral promove às vezes a antecipação de ciclo na fase de muda de algumas plantas, até mesmo a antecipação da colheita, porque essa muda vai muito mais vigorosa para o campo, ela responde muito mais a uma adubação, mas aí essa resposta não é só a questão da muda, né, da fisiologia do desenvolvimento que teve ali por conta desses aspectos que eu falei, mas muito certamente a gente acredita que a parte biológica que está contida no gongo composto e que você leva aquela muda, coloca no campo aquele mínimo de microbioma que a gente fala que é aquela composição de bactérias, né, e fungos certamente, eles acabam ali tendo um impulso naquela área, né, rizosférica, a campo, e que faz a planta se desenvolver mais. E certamente ela É se isso? desenvolve mais porque ela otimiza a aquisição de água e de nutrientes no ambiente. Aham, E uhum. aí ela E essa acaba... parte que é o que você está vendo agora no final do seu doutorado. Sim, é essa parte que a gente está vendo, né? Uhum, E aí depois eu posso até falar um pouquinho. Aqui atrás tem até uns gráficos, né? uhum, Que é de um experimento de campo, né? Ele já foi submetido para a revista, né? A gente tô aguardando o editor passar para o revisor, né? Mas ele fala disso, que duas plantas, né, de igual tamanho, o gongo composto no substrato orgânico comercial, elas tinham a mesma condição de chegarem juntas, né, no final. Mas no gongo Nossa, composto a ela gente está com 30 despontou, segundos. né? Mas aí a gente volta daqui. Vamos fazer assim, porque vai encerrar no meio da sua fala. Pessoal, a gente vai encerrar
E aí a gente volta para o Fernando terminar de explicar e eu abro também para as perguntas, tá bom? Fiquem Vou aí. encerrar aqui.